Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula, para o pessoal aí do primeiro ano do ensino médio. Essa aula de hoje é sobre razão e proporção, tá? Razão e proporção. Razão, o que é razão? Razão nada mais é do que a divisão de um número por outro. É a divisão de A por B, certo? Onde B, que é o denominador, o número que está embaixo da fração, tem que ser diferente de zero. Não tem nenhum número que eu consiga dividir por zero. Então, embaixo não pode ter zero, senão a fração fica inválida, tá bom? A representação, como é que eu posso representar uma razão? A sobre B, não é isso? Em forma de fração. A barra B, que é a mesma coisa, ou A, dois pontinhos B, que é A dividido por B, certo? Então, na fração, a fração nada mais é do que o número de cima dividido pelo número de baixo. Por exemplo, a razão entre 20 e 10 é 2, pois 20 dividido por 10 é igual a 2. 20 sobre 10 é igual a 2. Aí tem uma observaçãozinha aí, ó. 20 sobre 10 e 10 sobre 5 e 2 sobre 1 são frações equivalentes. Isso quer dizer que elas estão escritas de maneira diferente, porém ela tem o mesmo valor real. Eu peguei esse 20 sobre 10 e simplifiquei. Dividi o número de cima e o de baixo por 2. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. E criei uma nova fração, 10 sobre 5, com o mesmo valor real. 10 sobre 5 eu dividi por 5. 10 dividido para 5 deu 2. 5 dividido para 5 deu 1. 2 sobre 1. Então, aí eu tenho três frações equivalentes. Eu simplifiquei a equação, reduzi até onde era possível. Importante, lembrando que a fração 20 sobre 10 pode ser reduzida, simplificada, e o resultado não será alterado, pois as frações terão os mesmos valores. Olha, 20 dividido para 10 dá 2, 10 dividido para 5 também dá 2, e 2 dividido para 1 também dá 2. Então, essas três frações aí, elas são equivalentes, elas só estão escritas de maneira diferente. Vamos lá para os exemplos. Nesse primeiro exemplo aí, eu tenho uma afirmação. A razão entre 3 e 5 é 0,6, pois 3 dividido, 3 sobre 5 é 0,6. 3 dividido para 5 é 0,6. Então, tá aí a razão entre 3 e 5. Qual é a razão entre 3 e 5? Ora, a razão entre 3 e 5 é 0,6, porque 3 dividido para 5 é 0,6. No exemplo 2, tem a seguinte situação. Em uma escola, há 280 alunos, dos quais 180 são homens. Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Ele não te dá o número de mulheres, mas ele diz o total de alunos e a quantidade de homens. Logo, se eu pegar o total de alunos e fizer uma subtração com o total de homens, o que sobrar é a quantidade de mulheres. 280, que é o total, menos 180, que é a quantidade de homens, vai sobrar 100. Então, esses 100 são mulheres, são alunas mulheres. Então, ele está perguntando a razão entre os homens e as mulheres. Os homens são 180 e as mulheres são 100. Então, a razão é 180 sobre 100. Eu posso simplificar essa fração dividindo por 10. 180 dividido por 10 dá 18. 100 dividido por 10 dá 10. E aí eu tenho uma nova fração com o mesmo valor real. 18 sobre 10. 18 sobre 10 é igual a 1,8, certo? Então, a razão entre o número de homens sobre o número de mulheres é 1,8. Temos também aí as razões equivalentes. As razões equivalentes possuem o mesmo quociente, ou seja, o mesmo resultado. Ou seja, as frações são equivalentes. Foi isso que eu falei anteriormente. Eu tenho frações equivalentes. Quando eu simplifico essas frações, cada vez que eu simplifico, eu encontro uma fração equivalente, certo? Então, por exemplo, eu tenho as frações 10 sobre 12 e 25 sobre 30. Simplificando a primeira, 10 sobre 12, eu simplifico por 2. 10 dividido para 2 e 12 dividido para 2. 10 dividido para 2 vai dar 5, 12 dividido para 2 vai dar 6. Simplificando essa fração, eu encontro 5 sobre 6. E simplificando a segunda, 25 sobre 30, eu divido por 5. Tem um 2 aí, mas é porque foi um erro de digitação, tá? Mas é dividido por 5.
25 dividido por 5, que vai dar 5, e 30 dividido por 5, que vai dar 6. Então, na primeira fração eu simplifiquei e encontrei 5 sobre 6. Na segunda fração eu simplifiquei e também encontrei 5 sobre 6. Logo, a razão entre as frações é igual a 0,8. Se eu pegar 5 e dividir por 6, eu vou encontrar 0,8. Então, a razão é o resultado, é o quociente da fração, tá bom? De uma fração sobre outra. Tá, professor, agora o que é proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, eu tenho uma fração A sobre B e C sobre D. A sobre B tem que ser equivalente a C sobre D. Podemos ler: A está para B, assim como C está para D. Quer dizer que eu estou indicando, se eu ler assim, eu estou indicando que essas frações são proporcionais. Se A sobre B e C sobre D são proporcionais, logo eu tenho A vezes D vai ser exatamente igual a B vezes C. Ah, professor, não entendi nada. Calma, fácil. Como eu faço para saber se essas duas frações são proporcionais? A gente faz a regrinha de 3, que a gente já viu lá nos encontros presenciais desse ano, do início do ano. Que a regrinha de 3 é: multiplico o numerador de uma fração pelo denominador da outra e faço a mesma coisa. Multiplico o denominador da primeira pelo numerador da segunda, fazendo um x, igual está aqui nessas flechinhas do exemplo. Ó. 3 vezes 15 é igual a 45. E 5 vezes 9 também é igual a 45. Se os resultados forem iguais, quando eu fizer essa regrinha de 3, esse x, multiplicando o de baixo pelo de cima e o de cima pelo de baixo, se eu encontrar os mesmos resultados, quer dizer que essas frações são proporcionais, certinho? Vamos aos exemplos. Que valor x deve assumir para que as frações sejam proporcionais? Aí eu tenho a fração. Letra A: 5 sobre 10 e x sobre 2. Qual o valor que eu tenho que colocar ali no x para que aquele número, qual é o valor que eu tenho que colocar no x, substituindo, para que aquela fração seja proporcional à primeira? Vamos lá, fazendo a regrinha de 3, né? Começo pelo x, para o x já ficar no primeiro termo e eu não precisar trocar o sinal. Então, eu vou multiplicar, fazendo a regrinha do x aí para onde as flechinhas apontam, ó. 10 vezes x, 10x. Olha os resultados, eu estou colocando aí nesse quadrinho verde, ó. 10 vezes x, 10x. Igual 5 vezes 2, que é 10. Aí ficou uma equação de primeiro grau. 10x igual a 10. Se 10x é igual a 10, 1x é igual a 10 dividido por 10. Esse 10 que está acompanhando o x, passa lá para baixo, dividindo. Então, ficou 10 dividido por 10. 10 dividido por 10 dá 1. Então, para que essas frações sejam equivalentes, sejam proporcionais, o x tem que ser 1, certo? Que aí você vai, se você colocar lá o 1 no lugar do x, você vai ver que vai dar certo, ó. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Então, elas vão ser proporcionais se eu substituir x por 1, ok? Exemplo 2, ó. O número 2 está para 5. Voltando. O número 2 está para 5, assim como x é igual a 1. Recapitulando aqui, ó, o número 2 está para 5, ou seja, 2 sobre 5, assim como x mais 1, tem esse igual aí, mas novamente foi um erro de digitação, peço desculpas. Assim como x mais 1 está para 7. Qual o valor que x deve assumir? Aí na letra A eu coloquei aí já como vocês iriam responder, ó. 2 sobre 5, porque lá na questão está dizendo que 2 está para 5, belezinha. Assim como x mais 1 está para 7. Coloquei lá na fração, x mais 1 sobre 7, está para 7. E aí eu tenho que fazer a regrinha de 3. Como aqui em cima eu tenho x mais 1, eu tenho dois elementos, eu vou multiplicar o 5 pelo x e o 5 pelo 1, separadamente, tá bom? Começando aí pelo x, né? Então, ó, 5 vezes x dá 5x. 5
vezes 1 dá 5. 2 lá em cima vezes 7 lá embaixo vai dar 14. Aí ficou assim, ó, ficou uma equaçãozinha de primeiro grau. 5x mais 5 igual a 14. Resolvendo essa equaçãozinha, ficou, ó, 5x igual a 14. O 5 que estava do lado do primeiro lado, do lado esquerdo da igualdade, vai para o lado direito com o sinal trocado. Então, ficou 5x igual a 14 menos 5. Era mais 5, mudou de lado, ficou menos 5. 5x igual a 9. Logo, 1x é igual a 9. O 5 que estava acompanhando o x passa para o outro lado dividindo. Então, x tem que ser 9 sobre 5, ou seja, 9 dividido por 5. Certinho? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu vou estar encaminhando para vocês uma listinha de atividades bem legalzinha, bem bacaninha, bem simples para vocês estarem fazendo, para que eu atribua a nota para vocês. Estou com saudade de vocês, saudade de ver vocês, saudade de estar com vocês na sala de aula. Mas a gente vai ficando por aqui, a gente vai se virando como pode. Então fiquem todos com Deus e até a próxima, tá bom? Abraço.